Olá, gente boa, seguidores do canal Teologia em Foco. Eu sou o pastor Gessé Luiz e estou vindo hoje com mais uma aula sobre curiosidades do hebraico. Olha que interessante hoje. Dá uma olhada na tela aí. O assunto de hoje nós vamos falar sobre o substantivo amor e o verbo amar no hebraico. E eu vou colocar na tela para você aí já pelo menos 3 tipos de amores que nós podemos estudar no hebraico. O primeiro aí é o hayá, o amor de amigo, o amor de relacionamento. O segundo, você tem aí, olha na tela aí para você ver, é o ahavá, que significa amor sacrificial, o amor de Jesus para com a raça humana, para com o ser humano, ou o amor de Deus. E em terceiro lugar é o dad, que é o amor íntimo, que é um amor que está ligado a Deus e ao ser humano, e também relacionado à intimidade tanto de pessoas amigas ou que seja na questão conjugal. E é por aí que nós vamos andar com mais amplitude. E para isso eu quero citar alguns textos bíblicos. Veja que interessante, quando Jesus interpela Pedro no Mar da Galileia, no capítulo 21, versículo 15 de João, ele diz assim: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Importante observar a forma que Jesus aborda o Pedro, e tanto a forma que Jesus pergunta sobre o verbo amar e a forma como Pedro responde a Jesus. E aí Pedro diz: ah, Senhor, eu amo, né? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeirinhos. Tornou a segunda vez a perguntar: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacente as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu, preste atenção nisso, Simão entristeceu por ter-lhe dito terceira vez: ama-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: apacenta as minhas ovelhas. E que interessante, quando você transita para alguns outros textos da Bíblia, eu até separei vários textos bíblicos, por exemplo, em Cantares capítulo 4, quando você pega esse texto de João e traduz ele no hebraico, ele vai dar as respostas para a gente entender qual é a forma de amor que Jesus está interpelando Pedro e qual é o amor que Pedro está dando para Jesus, que tipo de amor que Pedro está dizendo que ama Jesus. Cantares capítulo 4 e 10, você vai encontrar, por exemplo, o amor íntimo ali no texto de Cantares, que é o dad, né? Você vai encontrar esse amor ali, pelo menos 2 vezes no capítulo 4, versículo 10 de Cantares. No Cantares, capítulo 8, você vai encontrar o amor sacrificial. E aqui está sendo veiculado o amor do amado para a amada aqui, e vai aparecer um segundo tipo de amor, que é o ahavá, que é o amor sacrificial. E esse amor está inserido no Novo Testamento como amor de Cristo para com a igreja. E quando você vê na sequência, é bom lembrar que no Novo Testamento, quando você encontra o ahavá, ele tanto está ligado ao amor de Cristo para com a igreja, como ao amor do marido para com a mulher. Quando você vai em 1 Samuel 18:3, você vai encontrar de novo esse mesmo elemento, amor aqui no hebraico, que é traduzido aqui no amor do dad, que é um amor íntimo, amor de relação espiritual entre Davi e Jonatas, que também faz um paralelo entre Cristo e a igreja. Olha, é por demais rico e maravilhoso você analisar o verbo amar, ou o substantivo amor aqui, e depois e desaguando aí na conjugação do verbo amar. Mas com maiores amplitudes, para você entender esses 3 estágios do amor no hebraico, e também, naturalmente, no Novo Testamento, no grego, né? No grego é traduzido
equivalente para o amor ágape, que é o mesmo amor do ahavá, o sacrificial, o amor de filia, que é o mesmo amor de amigo, o raiá, que é o amor de amizade. E quando você vai para o eros, que tem a ver com o amor da intimidade. Não confunda o eros no sentido da perversão moral. O eros aqui no sentido, como também não confunda o Dante como o amor no sentido de perversão física. Amor aqui no sentido de intimidade, seja ela com Deus ou com a vida conjugal. Vamos lá, vem comigo. Então veja aí na sequência, conforme nós abordamos ali, vou jogar na tela aqui, as três formas do amor no hebraico. O primeiro que você vai ver aí é o raiá, que é o amor de amigo, o amor de relacionamento. Você vai ver em Cantares que o amado chama a amada de amiga, de irmão, ou seja, esse amor está bem claro que é um amor relacional. Mas conforme o diálogo entre o amado e a amada, eles vão se aprofundando no relacionamento. E há momentos que você vai encontrar em Cantares essa expressão ahavá, a mesma expressão que você encontra lá em João 21:15, quando Jesus aborda Pedro usando o verbo amar. É interessante, você traduz o texto para o hebraico, você vai encontrar as expressões equivalentes correlacionadas ao ahavá, que é o segundo momento aí. Em terceiro momento é o amor de intimidade. Presta atenção. Esse amor é aplicado a Deus e ao ser humano que se aproxima do Senhor, a intimidade do homem com Deus, a intimidade da igreja com Deus, com Jesus, e também o mesmo verbo é usado em relação à intimidade entre marido e mulher na vida conjugal. A intimidade entre amigos é usado o mesmo verbo. Então, é importante observar essa riqueza do hebraico para a gente, com mais amplitude, entender o texto. A palavra ahavá, eu poderia analisar todos os três elementos, mas vou analisar só o ahavá. Quando você vai para as consoantes do hebraico, elas têm significados. No hebraico pictografado, que é o hebraico bíblico, tem as vogais, ou seja, os pontos maçoréticos, as deconotes. Você vai ver aqui que a primeira letra, que é o Aleph, ele representa aí e significa força, significa liderança, significa poder. Então o amor tem esses elementos. O amor tem poder, o amor tem força, o amor tem liderança. Quando nós amamos no amor de Cristo, nós alcançamos todas essas qualidades. A segunda letra aí, que é o rei, ele está ligado à visão, né? Tem a ver com a janela, como se abre a janela, visibilidade. O amor, ele traz visibilidade, ele aumenta, amplia a visão. E por último, você tem o beit, também tem um significado importante, significa casa, significa família, significa casa, e dá a ideia de abrigo, de aconchego. O amor é tudo isso, e é por isso que o ahavá aqui, nesse sentido, é uma riqueza incalculável. Jesus aborda Pedro e pergunta a Pedro no ahavá: Pedro, você me ama? Aí o Pedro respondeu. Mas se você ir mais a fundo, você vai ver que a resposta de Pedro logo fez com que Pedro acendesse a luz. Espera lá, será que eu amo mesmo? Porque lá na noite do interrogatório de Jesus na casa de Caifás, eu o neguei. Então eu não amo de forma como ahavá. É por isso que Jesus pergunta a primeira vez, a segunda vez, e na primeira vez Jesus pergunta: Pedro, você me ama mais do que este? Quem era esse do pronome ali? O pronome demonstrativo ali eram os discípulos que estavam com Pedro. E Jesus pergunta: você me ama mais do que estes? Pedro entendeu que não amou Jesus de forma sacrificial. E aí, quando chegou na terceira pergunta, Pedro entristece. Ele fica triste, porque ele entendeu que Jesus está dizendo: você não me amou de forma sacrificial. E aí o Pedro se entristeceu, e aí Jesus está dizendo a Pedro: Pedro, hoje eu estou te curando. Observe isso, Pedro negou Jesus lá na casa de Caifás. Quando ele é interpelado no Mar da Galileia, ele entende a profundidade do amor. E aí quando você vê Pedro desenvolvendo o seu ministério pastoral, você vai entender quando Pedro morre, que jeito que Pedro morre. Pedro morre também crucificado de cabeça para baixo. Ou seja, ele foi tão sarado e tão curado por Jesus, que
lá na frente ele teve coragem de morrer por amor a Cristo. Era isso que Jesus estava fazendo com Pedro, interpelando Pedro na fonte do seu engano para falar da verdade eterna do amor verdadeiro.